Glória a Deus. Quem está feliz, dá um glória a Deus. Amém. Pode se assentar. Vamos meditar um pouquinho junto na palavra. Quero te convidar a abrir em Isaías, capítulo 6. É isso aí, meu irmão. Fica conectado. Esse ambiente é sobrenatural, né? A palavra de Deus diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos, em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Eu vim aqui no nome de Jesus, só preciso de mais um. Tem mais alguém? Glória a Deus. A Bíblia também diz que Deus habita em meus louvores. Nós começamos o culto aqui louvando ao Senhor. Ele está aqui. Ele está aqui. Se a gente ficar ligado, como eu gosto de falar, não fica olhando para mim porque eu não tenho nada para te oferecer. Mas dentro de mim tem o Espírito Santo. E esse aí eu sei que tem o que você precisa. Amém? Isaías, capítulo 6. Obrigado. Tem algo no meu coração. Antes da gente entrar na meditação aí do texto, estava conversando com a Ana. E Marcos capítulo 4 e Marcos capítulo 6. As duas passagens, em algum dos versículos ali, não vou lembrar direito. O Marcos capítulo 4 eu sei, versículo 35 e diante. Do capítulo 6 eu não lembro. Mas as passagens que falam da tempestade, né? E Jesus está dentro do barco, dormindo. E os discípulos acordam Jesus com medo. E aí ele desperta, repreende o vento e o mar. E aí repreende os discípulos. Na segunda tempestade, é aquela que Jesus vem andando sobre as águas. E os discípulos olham para ele e assustam, porque eles pensam que é um fantasma. Vocês lembram dessa passagem, né? E aí, Jesus, é aquela passagem que convida Pedro. Pedro anda sobre as águas, aí afunda, ele levanta Pedro. E aí eles pegam e entram dentro do barco. E quando entra dentro do barco, a Bíblia diz que imediatamente, né, o vento cessa. Então vamos lá para não ficar nas minhas palavras. Marcos capítulo 6. A gente já volta para... Eu gosto de fazer assim, porque de manhã estava com Abraão na cabeça, aí eu falei, depois conectou, vai saber se tem algo especial para essa noite. Deixa Deus fazer. Então, olha só, Marcos 6, verso 48. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar. E queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram atemorizados à vista dele. Mas logo ele lhes disse, tende bom ânimo, sou eu e não temais. Subiu para o barco, para estar com eles, e o vento cessou. Marcos dá menos detalhe, né? Mas o que eu quero atentar é isso. Em Marcos 4, Jesus repreende o vento e o mar, e depois repreende os discípulos. Em Marcos 6, ele primeiro repreende os discípulos. Primeiro fala com os discípulos, para depois falar com a tempestade, para depois falar com o vento, para depois falar com o mar. Então o que eu aprendo aqui? Estava conversando com a Ana, que tem situações na nossa vida
que a gente vai passar pelas tempestades. E algumas delas Deus vai falar com a tempestade primeiro. Ele vai acalmar a dificuldade para depois acalmar a gente. Mas tem situações que não. Primeiro ele vai acalmar a gente para depois acalmar a tempestade. E o que ele quer mexer quando ele muda nessa forma de trabalhar? Eu gosto de falar, porque Deus tem as suas formas de fazer. Então, para curar um cego, muitas vezes, ele libera uma palavra, o cego enxergava. Um outro, ele cospe no chão, faz um barro. Aí imagina, quem viu da primeira vez, falou assim, para curar cego tem que cuspir no chão, fazer um barro, passar no rosto dele, e depois mandar se lavar. Aí depois, a segunda vez, Jesus faz de outro jeito. Aí ele, peraí, rabisca tudo. Para curar o cego, é só liberar uma palavra. Depois Jesus faz de uma outra vez, de uma outra forma. E aí a gente fica perdido, como é a forma de Deus trabalhar? Estou falando isso porque talvez você está enfrentando uma tempestade como outras da sua vida. Só que aquela se solucionou de uma forma diferente dessa. E talvez sua aflição agora é em como lidar com isso hoje. E Jesus está nos ensinando que Ele tem as formas dele de trabalhar em cada tempo, em cada lugar, de cada forma. E você vê que aquela que eles aquietam, que Jesus aquieta primeiro os discípulos, para depois aquietar a tempestade, é justamente aquela que eles tinham uma visão errada de quem Ele era. Eles olhavam e viam que era um fantasma. Então eu entendo que quando Jesus acalma a gente primeiro, para depois pôr um fim na dificuldade, Ele não está nem preocupado com a dificuldade. Ele quer mexer com aquilo que sai de dentro da gente, no meio daquela dificuldade. Então eu sei que o Espírito Santo está aqui. E está falando com alguém. Porque talvez você está querendo comparar o que você está vivendo hoje com a experiência do passado. E Ele está falando que tem um tempo e um modo de fazer em cada momento da vida. Agora importa uma coisa. Que na primeira tempestade foi Jesus que cessou. E na segunda, eu sei que vocês são espertos. Quem que resolveu o problema foi Jesus de novo. Em outras palavras, fica tranquilo, que o solucionador dos seus problemas ainda é o mesmo. O modo pode ter mudado, mas ainda é o mesmo rei, ainda é o mesmo mestre. Amém? Então aquieta o seu coração, meu irmão, porque Ele está no controle de tudo, e é isso que a gente quer falar nessa noite. Abre lá Isaías, agora sim, capítulo 6. Gente, eu vou precisar da ajuda de vocês. Porque hoje eu despertei, era 3:30 da manhã. Aí não consegui dormir, aproveitei, levantei, fui para a palavra. Aí pela manhã ministramos. Você sabe como que é, de manhã teve batismo, teve ceia, puxado. Aí chegamos em casa, né, a irmã da Ana chegou aqui. Levanta aí, ô Luciana, e o Rafael aí, ó. A irmã, minha cunhada, aplauda o Senhor, sejam bem-vindos. E para não ficar chato, levanta aí, né, amor? Minha esposa, né? Aplaude a mulher mais bonita dessa igreja. Então chegou de Minas, né? Veio lá de Boa Esperança. A gente foi lá buscar e fomos almoçar, depois chegamos em casa. Falei, amor, desculpa, eu vou precisar descansar. Deitei, quem disse que eu dormi? Não dormi. Então, meu irmão, estou meio cansado. E eu sei que se você me ajudar, a gente pode extrair ainda mais do Espírito, daquilo que Ele tem para falar. É ou não é verdade? Às vezes eu comento com os ministros aqui dessa igreja. É incrível como a cada ministração sempre tem algo mais. Você pode ver que a palavra de Deus se renova. Já teve texto aqui que eu já preguei umas 10 vezes. E sempre sai diferente. É, não é verdade? Isso aí não tem nada a ver com capacidade minha. É o Espírito Santo, a palavra de Deus, o poder dela, que se renova.
né? A cada manhã a palavra se renova. E é incrível como a gente sempre sai daqui com algo a mais para entregar. Eu sei que o Roger tem essa experiência, o Adilson também, que eles estão acostumados a ministrar. A gente sempre sai carregando, e muitas das vezes é aquela que fala, poxa, a cerejinha do bolo não deu para entregar. Você está pegando ou não? Muitas vezes por quê? Porque a igreja não reage. Então a gente como pregador, lógico que é o Espírito Santo que fala, mas a gente aqui na mente fica uma batalha. Será que a igreja está pegando ou não? Então a gente nem pisa mais fundo, a gente não entra. Agora quando a igreja reage, ela prepara um ambiente para receber. Eu só sou o vaso aqui, mas dentro de mim tem o Espírito Santo, já falei. A fonte é inesgotável. Se a gente estiver junto aqui, eu creio que a gente pode sair daqui carregando algo precioso nessa noite. Amém? Então Isaías capítulo 6 diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam todo o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Olha só, a gente gosta de falar que na terra está cada dia pior, né? Agora você vê o que os anjos veem? Que toda a terra está cheia da glória. Nessa noite quero sair daqui com uma visão diferente. Por quê? Porque eu quero ver a terra como Deus vê. Eu quero ver você como Deus te vê. A gente precisa desejar a enxergar as coisas como Deus vê. Porque eu gosto de falar, quando a gente aprende a ver como Deus vê, a gente começa a falar como Deus fala. E eu vou te falar, quando Deus fala, gera. Quando Deus fala, cria. Amém? Tá pegando aí? Quem estava de manhã já está vendo que está tudo diferente. Aí é que tá. Eles olhavam uns para os outros e falavam: Santo, Santo, Santo. O que nós temos falado um dos outros? Quando eu olho para o meu irmão, o que eu falo dele? Quando o meu irmão olha para mim, o que ele fala de mim? Consegue perceber uma santidade na conversa? Uma forma de se tratar um ao outro? É nisso que Deus quer mexer. Sabe por quê? Porque eu gosto de falar isso também. Deus ama até aquele irmão que você não gosta. E Ele quer fazer com que você ame Ele também. Eu gosto de dar um exemplo. É como um pai que tem 2 filhos. E os 2 estão brigando e um colocando a culpa no outro. E Deus está falando: eu quero que os 2 se abracem, se beijem, se amem. Esse é o Deus que a gente serve, meu irmão. Sabe que Ele fala assim: ó, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Para por aí? Não. Como eu vos amei. Nisto conhecerão que são meus discípulos. Se eu orar 24 horas por dia? Se eu pregar a palavra igual o pastor Roger? Não. Se eu amar meu próximo, como Jesus me amou, como Jesus amou a Ele, só aí, meu irmão, já é uma baita pancada para nós. Porque se a gente tiver o mínimo de bom senso, o mínimo de um senso crítico, e a gente vai analisar, meu irmão, a gente está tão longe de amar o próximo como Jesus nos amou, não é verdade? Está longe.
Só que assim, não é porque está longe que eu vou abandonar, não. É para esse lugar que eu tenho que ir. E para isso acontecer, Deus precisa fazer algumas coisas dentro da minha vida. E Isaías está falando: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Em outras palavras, o que tem governado, reinado sobre a minha vida, que precisa morrer, para que eu de fato possa ver o Senhor. Isaías era do tempo do rei Uzias. Pegou outros reis, mas o primeiro, o rei Uzias, estava acostumado com aquele rei sentado no trono. Mas no ano em que aquele rei morreu, ele pôde ver Deus. Abre lá 2 Crônicas 26. 2 Crônicas 26. Para a gente entender quem que é o rei Uzias. O rei Uzias foi um rei que trouxe muito avanço para Jerusalém. Olha só. 2 Crônicas 26 diz: todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei, em lugar de Amazias seu pai. Ele edificou Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias seu pai. Propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Olha só uma chave para nós aqui. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Quem aqui quer ser próspero? Legal. Um pouco menos da metade da igreja quer ser próspero. Quem aqui quer ser próspero? Prosperidade não fala só de dinheiro, né? Você vai conhecer gente que tem dinheiro no bolso e é infeliz, não é próspero. Prosperidade vai muito além, né, do recurso. Então eu quero ser próspero. Se for, né, até em meio às dificuldades, em meio à falta, se eu tiver alegria, basta. Se eu puder continuar amando e respeitando minha esposa, para mim é suficiente. Se eu continuar caminhando debaixo da vontade de Deus, essa é a verdadeira prosperidade. Mas quer o segredo para prosperar? Tá aí. Busca o Senhor. Parece tão óbvio, mas a gente conversa com muitas pessoas. E muitas vezes a gente senta com elas para conversar. E aí sabe qual é o assunto? Ah, eu vou dar um tempo aqui na obra de Deus, que eu preciso focar. Tá conseguindo pegar? Mas você quer a prosperidade? Não é se afastando da casa de Deus. É entrando cada vez mais para dentro dela. A verdadeira prosperidade é essa. Por que estou falando isso? Talvez você está aqui hoje pensando. Talvez você está aqui e entrou nessa igreja já tem um tempo. E quando você entrou aqui, o que você falou para você mesmo? Eu vou chegar lá para receber. Não vou me envolver. Vou ficar quietinho no meu banco. E o Espírito Santo está pegando você. Para te falar. Que você acha que é muitas vezes tirando o pé do acelerador, colocando o pé no freio. No seu serviço, à obra, ao Senhor, a Deus, à igreja. Você acha que vai colocar as suas coisas no lugar? Entrega o seu caminho ao Senhor e confia
que tudo mais Ele fará. Então ele prosperou, por quê? Buscou o Senhor. E a Bíblia é bem clara, nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Não garantiu prosperidade quando ele parou de buscar, porque em um momento ele para de buscar. Verso 5, propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões. E esse aí eu já li, verso 6, saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, o de Jabiné, o de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod, entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus, e contra os arábios que habitavam em Gurbaal, e contra os meunitas. Os amonitas deram presentes a Osias, cujo nome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Então esse rei estava crescendo em fama, crescendo em força, em conquista. Também edificou Osias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto, e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Um avanço até na agricultura. Um homem de visão, que enxergava todas as necessidades do povo e da nação. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maaseias, oficial sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo de suas ordens, havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder, para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudo, lança, capacete, couraça e arcos, e até fundas para atirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenções de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras, para tirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado. Aí o texto diz, até que se tornou forte. Então, resumindo aí, sei que se você está ligado, você pegou. Aquele rei fez a nação avançar em quase que todas as áreas do povo, em quase que todas as áreas da nação. Segurança, homens, de guerra, estratégia de guerra, novas armas, fabricou armas de invenções de peritos. Ou seja, eles criaram armas de guerra que outras nações não tinham. Falou também de escudo, lança, capacete, ou seja, armadura. Investiu em tudo. Fez avançar a agricultura da nação. Era um rei de visão. Naquele tempo, Israel avançou, o que não tinha avançado em muitos anos. E é esse o homem que Isaías está relatando lá no capítulo 6, que quando pôde morrer, em outras palavras, para ficar fácil da gente entender, um rei que trouxe conforto para o povo, um rei que trouxe conforto para a nação. E eu vou te falar uma coisa, quer saber quando você é crente de verdade? Arruma problema. Porque é no meio do problema que a gente ora como nunca orou, ou será que é só eu?
ora como nunca orou, busca como nunca buscou, medita na palavra como nunca meditou. Imagina, num tempo desse, onde o rei fez a nação prosperar de tal forma, o conforto que não tinha. Então muitas vezes a gente acomoda, tá entendendo ou não? Isaías está falando, no ano em que morreu o rei Uzias, eu pude ver o Senhor. Só que veja só, um homem que trazia esse conforto para a nação, quando ele morreu, a inquietação que isso não gerou no povo. Imagina aqui, como se a gente elegesse um presidente que mudasse a história do nosso país. E aí parece que é aquele negócio, a gente fala, né, que brasileiro não dá sorte, só elege corrupto e tal. Estou entrando em política não, pega a mensagem. Estou falando de politicagem não, é para você entender. E a gente sabendo que mesmo uma nação próspera, né, que tudo que planta dá, que não tem desastre, né, natural e tal. E a gente sabe que o problema é o quê? Desse país, por que não é uma referência mundial? Porque sempre teve na mão de corrupto, né? Sempre, por muito tempo. A gente sabe disso. Agora imagina que em um período a gente elege um cara que muda, que bota o país para funcionar. O quanto que o Brasil não ia avançar, mas ao mesmo tempo o quanto de conforto isso não ia trazer para nós. Você abre sua empresa, dá certo, contrata vários funcionários, abre filial, vai avançando. E como eu falei, no meio da dificuldade a gente lembra de Deus logo que acorda. Quando vai tudo bem, a gente acorda e já vai pro celular. Isso aí eu estou falando o quê? Do normal do crente. Eu sei que aqui em Lagoinha Santana não é assim. Vocês são tudo santo, tudo anjo. Mas no meio do problema a gente acorda dobrando o joelho. No meio da bonança, a gente acorda e já vai para a rede social. Aí vamos supor que esse rei mudou a história do país. O povo está feliz, está contente, está vibrando, celebrando. Esse rei morre. Como é que não ia ficar o povo? Já ia começar. Porque a gente não sabe o que ia assumir, quem que ia ser o próximo, na mão de quem ia cair. Então a gente liga a TV, acessa a internet, e a bolsa já começa a cair. Tá conseguindo pegar ou não? Não é hora de pensar no boleto, não é hora. Foca na mensagem, vou ser breve e fique em paz. Aí vem a notícia lá, pô, o presidente morreu. E agora? As notícias, só caindo, bolsa caindo, inquietação, o pânico instala. Será que o Brasil vai voltar a ser governado por corrupto? Você entende? Eu estou aplicando para os nossos dias, mas provavelmente era o que acontecia, o que estava acontecendo naquela época. Porque o texto diz, tudo como fez Amazias seu pai, só que vai ler sobre Amazias. E Amazias era um idólatra. A Bíblia diz que foi reto, mas não com inteireza de coração. É que a Bíblia, meu irmão, é um livro de graça. Então mesmo, né, o cara acertou metade, a Bíblia já bota lá um ponto positivo para ele. Serviu ao Senhor, mas não com inteireza de coração. Mas quando o filho começa servindo a Deus, né, já levanta a moral do pai, como fez Amazias seu pai. Só que você vai ler a história de Amazias, não serviu de todo o coração. Então a inquietude, instala o pânico. O que é que vai ser da nação? E imagine, em meio a essa preocupação, porque, meu irmão, isso afeta até o profeta. Fica pensando que o profeta está nessa terra imune, né? Eu gosto de falar da história de Daniel lá,
que ele decide não se contaminar com o manjar da mesa. Ele e mais 3. Mas todo o resto da igreja cativa estava sentando na mesa e lambuzando. Lambia os dedos. E eles tinham que ver aquilo. E o que acontece? Quando estourava uma notícia ruim, estourava para quem estava sentado na mesa e para quem estava se apartando dela. Subia o valor no mercado, no combustível, subia para a igreja que estava na mesa, comendo do manjar do rei. E subia também para Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidenego. Eles não estavam imunes. E é muitas vezes esse momento que vem, eu gosto de falar a conversa que podia rolar entre eles. Será que vale a pena, Daniel? Será que a gente não está sendo muito radical? Porque a igreja está toda lá sentada, comendo da mesa do rei, e a gente está aqui. Decidimos não nos contaminar. Só que a gasolina foi lá para o alto, aumentou para eles e para nós. O preço do arroz subiu para eles e para nós. Aquela notícia ruim pegou eles e nós. Será que vale a pena? Será que a gente não está sendo radical demais? Porque quando a gente decide se contaminar em muitas coisas superficialmente assim, decide viver uma vida que nem todo mundo está disposto a viver, abre mão de algumas coisas, renuncia a outras. Só que a gente está nesse ambiente que afeta todo mundo. E aí vem a dúvida, será que vale a pena? Será que vale a pena não me contaminar? E a princípio não. Vírgula. Não tem diferença. Até vir a fornalha e até vir a cova dos leões. Quando vem a fornalha e vem a cova, a gente vê que a nossa dieta nos salva. As notícias ruins acatava todo mundo, acertava todo mundo. Só que a cova de leão só teve livramento quem não sentou na mesa. A fornalha só teve livramento quem não participou da mesa. Por isso mantenha a sua postura diante de Deus. Então o profeta não está imune. Se o povo estava com medo, com receio, o profeta também tinha lá suas questões. E a Bíblia está dizendo que no ano que morreu o rei Uzias, que talvez o profeta estava para lá e para cá, como é que vai ser? Ele teve uma visão de Deus. E ele disse que quando ele viu o Senhor, Deus estava assentado sobre um alto e sublime trono. O couro estava comendo aqui embaixo. Lá no céu, a paz que excede todo entendimento. Aqui embaixo, uma impaciência, uma inquietação, um desespero. Lá no céu, o controle, o domínio. Está pegando no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Em outras palavras, Deus estava mostrando para Isaías e está mostrando para mim que o céu não se abala com os terremotos da terra. As notícias da terra podem estar indo de mal a pior. O céu sempre tem novidade de vida para você. Eu gosto de falar que dentro de uma notícia da terra tem a notícia do céu. Quando Jesus morreu, ressuscitou. Qual que era a conversa? Aquele que a gente esperava, que havia de redimir Israel, morreu. Essa era a notícia da terra. Só que dentro dessa notícia tinha uma outra. Esse que morreu, ressuscitou. E ele está vivo. E na verdade, os discípulos a caminho de Emaús estavam nessa conversa.
E quem estava falando com eles era o próprio Cristo ressurreto. E a igreja querendo convencer Jesus de que ele estava morto. E ele querendo convencer a igreja de que ele ainda estava vivo. É uma palavra, meu irmão, de ânimo para a sua vida. Porque por mais que aqui na terra reinos venham ser abalados, o nosso Rei dos Reis sempre prevaleceu. Nunca saiu do trono. Em outras palavras, está difícil aí embaixo, olha aqui para cima. E no meio dessa preocupação toda, ele não viu, porque ele podia ver Deus assim, né? Coçando a cabeça, preocupado, assentado, tranquilo. Porque Deus tem o controle de toda a tempestade que está acontecendo na sua vida. Ele sabe tudo que está acontecendo. E Ele sabe o momento que a tempestade, porque Ele pôs um prazo de validade. Parece que é interminável quando a gente está nela, né? Mas Deus já estipulou a data para ela acabar. Tem uma data para finalizar. E quando a tempestade não tem data para finalizar, se é que não tem, está dependendo de nós. Deus está olhando para nós, porque como eu falei, não é nem a dificuldade, quer mexer na gente. É igual eu falei de manhã, e já comentei em outros cultos aqui, Deus chama Abraão, manda para uma terra que manda leite e mel. Ele sai, chega lá, tem fome na terra. Por que Deus faz dessa forma? Deus promete filho, pai de multidões, e não dá filho. O homem tem que, né, se arrastar, e eu vou te falar, quando Deus te promete uma coisa, Ele coloca um buraco dentro de você. Você fica frenético para ver aquilo acontecer, não é verdade? Enquanto não vê acontecer, você fica maluco. Mas Deus gosta de fazer assim. Promete e não dá. Fala de uma terra boa, chega lá tem fome. Que está falando assim, quero mexer em como vocês estão acostumados a caminhar. Porque vocês estão acostumados a caminhar por vista, e minha forma de trabalhar é outra. É por fé. Caminhando por vista, eu chego na terra prometida, tem fome, eu faço igual Abraão, eu desço para o Egito. Agora o que Deus espera de nós? Que em meio a essa terra a gente cave cisternas. Que nessa terra de fome a gente semeie e venha colher nela 100 por 1. Só que, meu irmão, isso a gente não pode fazer pela vista. A gente só pode fazer pela fé. Talvez essa palavra Deus hoje está tocando o nosso coração. Para falar que assim como até mesmo o profeta Isaías tinha os seus olhos fechados em algumas áreas, em relação a Deus, em relação aos céus, que nós possamos ter áreas da nossa vida também, como se estivesse com venda. E Deus quer mexer porque quer tirar isso fora, né? A forma de enxergar. E aí é lógico, caminhar por fé. Eu gosto de falar que a gente vai ver coisas que Deus tem para nós. A gente vai ter o poder de enxergar elas quando fechar os olhos. Eu vou dar uma pausa aqui para o Espírito Santo falar. Eu estou suando aqui. Está fazendo sentido? Tem coisas extraordinárias que Deus quer fazer na nossa vida. Só que está falando para nós. Com os nossos olhos, matéria, física, carnal, nós não vamos enxergar. Quando Ele chama Abraão, fala assim, olha para o céu. Já falei isso aí, né? Outras vezes. Olha para o céu e conta as estrelas, se é que pode. Vocês lembram dessa passagem, né? Você já reparou que no texto, quando Deus chama ele para fora, para olhar para o céu e contar as estrelas, estava de dia?
de noite já era loucura. Só que ainda dá para ver, mas não dá para contar, mas dá para ver. Só que quando Deus chamou Abraão, era dia. Tanto que depois o texto avança e aí diz assim, ó, ao cair da tarde. Então Deus queria que Abraão contasse as estrelas com o sol estralando, não, meu irmão. Tá entendendo ou não? O Deus que você serve? Você pode estar aí falando, Deus é maluco. Não é verdade? Ele faz essas coisas. Ele gosta de fazer assim. Aí eu vou olhar para o céu, eu não vejo uma. Só que não é porque eu não vejo que ela não está lá. E aí é que está o segredo. Aí é que está a chave. Quando a gente entender isso, muda tudo. Porque Deus falou que você é curado, só que você olha muitas vezes para o diagnóstico. Né? E está vendo aquilo ali. E seus olhos estão parando naquilo. Só que Deus está falando, você é curado. Não para no que seus olhos podem ver. Meus olhos não podem ver, tá bom. Mas não é porque você não pode ver que não está lá. A Bíblia diz que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestes. Então ele teve uma visão. Eu já estou finalizando. Eu vi o Senhor num alto sublime trono. Vi os serafins. E eles cobriam o rosto. Vou falar só um pouco sobre isso. Não falei de manhã, vou falar agora. Cobriam o rosto com as asas. Vamos supor que sua mão seja uma das asas aí. Cobre seu rosto. Seus olhos aí. Tá. Agora se eu te falasse para você levantar de onde você está e ir até lá fora, você ia conseguir? Ia conseguir, não? Meu irmão, se conseguisse, eu vou falar, ia machucar bastante, né? Bater aqui, bater ali, cair no chão. Ainda mais aquelas escadas ali. Está falando que os anjos, os serafins, com 2 asas cobriam o rosto. Sabe o que isso fala? Disso que nós estamos falando, dependência de Deus. Eu mandei vocês, né, taparem o rosto. Se o irmão do seu lado tiver com o rosto descoberto e eu falar, sai lá fora, ele pega e sai. Confiando na visão, confiando nas próprias pernas, no tato, ele levanta e desce. Mas com o rosto coberto. Preciso confiar em Deus para dar o próximo passo. Então, só uma pincelada aqui do anjo cobrindo as asas, está falando de nós. Dependência. Dependência. Cobriam os pés. Por que cobriam os pés? A Bíblia diz assim, ó: guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Sabe o que a Bíblia diz? Quão maravilhosos são os pés dos que anunciam o Evangelho. Quão maravilhosos são os pés dos que anunciam o Evangelho. Aí eu chego em casa, tiro meu tênis e falo, essa palavra está errada. Não está falando do nosso pé aqui físico. Mas porque aqueles que anunciam o Evangelho, aonde pisam os pés, são boca de Deus para o lugar. Quão maravilhosos são os pés do que anuncia o Evangelho. E aqueles que guardam os seus pés, aqueles que vivem na dependência de Deus, o que os anjos faziam com as outras 2 asas? Voavam. Recebe aí, se você acreditar. 2023 é ano que você vai voar. Que a Bíblia diz assim, aqueles que esperam no Senhor, caminharão e não se cansarão. Correrão, né? E não se fadigarão, né? Voarão como asas, como águia. Os que esperam no Senhor. Recebe essa palavra no seu coração.
Esses dias eu tenho me alegrado muito com o testemunho. O Roger tem um testemunho já, né, para contar. Não contou ainda ou já contou? Depois vai contar. Na hora certa ele vai contar. Mas tá aí, tenho conversado com ele, me alegrado. O quanto vale a pena esperar no Senhor. Pode demorar, mas chega a hora, meu irmão. E é aquilo que a gente sempre fala, demora muito para Deus fazer no instalar de dedos. Porque esse tempo que demora, não é que Deus não tem capacidade para fazer antes. Esse tempo que demora, Ele está trabalhando em nós. Pode falar isso mais do que ninguém, não é verdade? Ele vai trabalhando dentro. Demora porque está mexendo dentro. Mudando as coisas de lugar. Tirando o que precisa tirar. Colocar o que precisa colocar. Sabe o que é isso? Sai a ansiedade. Entra a fé. E é um trabalho que não acontece da noite para o dia. Só que Deus está fazendo. E eu falo, quando a gente chega em casa, você olha no espelho, é o mesmo Hugo. Aparentemente. Mas cada dia que eu saio daqui, eu sei que no espelho aparentemente é o mesmo Hugo. Mas lá dentro tem uma semente nova. Quando a gente sai do nosso quarto de oração, a gente pode olhar no espelho, é o mesmo eu. Mas lá dentro algo está sendo gerado. Deus gosta de trabalhar de dentro para fora. E isso deixa a gente maluco. Porque a gente gosta de ver resultado. O que motiva a gente continuar é o resultado. E às vezes a gente está tanto tempo ouvindo a mesma palavra de Deus, não vê o resultado externo. Dentro já mudou muita coisa, meu irmão. Vou dar só um exemplo. Anos atrás, talvez em uma outra época, uma outra situação, você não estava sentado nessa cadeira. Só que você olha no espelho, se é vesgo, o olho está apontando para o mesmo lado. Mas dentro, algo mudou. Se é banguelo, está sorrindo, está faltando dente lá. Mas dentro algo mudou. Por isso que quando Deus falou com o profeta Samuel quase ungiu Eliabe. Deus olhou para ele e falou assim: Deus não vê como o homem vê. Porque o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E você nunca vai chegar em um lugar que o seu coração não possa chegar primeiro. Por isso Deus trabalha aqui. Quando Ele trabalha aqui, você está pronto para ir para onde Ele te soprar. Ele está falando, no ano que eu vi, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Qual foi o problema do rei Uzias? Teve tanta conquista, até que se tornou forte. E a Bíblia diz que, no próximo versículo ali, a gente parou, mas que ele entrou no santuário para oferecer sacrifício. Algo que só os sacerdotes podiam fazer. E a Bíblia diz, porque exaltou o seu coração. E aí os sacerdotes foram repreender. E ainda assim o rei Uzias bateu o pé. E quando ele insistiu que ele podia fazer aquilo, a Bíblia diz que estourou uma lepra na sua testa. De tal forma que os sacerdotes colocaram ele para fora do templo. E a Bíblia diz que até ele mesmo se pôs depressa a sair. Porque percebeu que extrapolou os limites. Mas por quê? É um homem que conquistou muitas coisas. Tudo que colocava a mão dava certo. Fez o reino, a nação prosperar.
né? Como naqueles tempos não era visto. Subiu o coração. O rei Uzias é esse homem que empina o nariz no meio das conquistas. E se a gente não cuidar, ele está aqui dentro da gente. E com esse homem aqui dentro da gente, a gente não pode ver Deus. Por isso que Isaías está falando, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Então, o texto diz que as abas da veste cobriam todo o tempo. Você lembra da mulher do fluxo de sangue que tocou na veste e foi curada? Ela teve que ir até lá. Agora, quando Isaías teve a visão, as abas da veste tocavam o templo todo. Em outras palavras, o Roger nem precisava levantar. Vamos supor que o rei Uzias, Deus estivesse sentado aqui, no alto e sublime trono. E a veste, aí onde você está, meu irmão, você consegue tocar. Aí onde você está, você consegue tocar. Você precisa querer. É a gente que toca. Mas está acessível. Muitas vezes a gente ensinou, senta no banco da frente. Quem senta no banco de trás está desviado. Não tem nada disso não. Eu mesmo era da galera do fundão. Então não fica bravo comigo não. Se você estiver conectado, meu irmão, porque pode estar no banco da frente desplugado, mas pode estar no de trás quebrantado de espírito. Né? Esses dias eu, na reunião aqui com a liderança, falei, gente, quero que vocês peguem aqui, que eu sei que vocês estão servindo lá, mas às vezes servindo está pegando. Mas tem que ter o tempo de sentar. Né? Igual a Neide está fazendo hoje aqui, é um exemplo. Eu falei sobre isso. É um exemplo. Eu gosto de sentar aqui. Talvez você que acompanha, eu vou finalizar aqui, sei que estou esticando muito. Você que está acompanhando a gente mais tempo, você vai ver. Eu estou aqui, eu gosto de dar oportunidade para todo mundo. Né? Eu passo o microfone na mão assim. Lógico que a gente dá aquela analisada antes, né? Mas eu sou alguém que gosta de dar oportunidade. Mas eu já fui o quê? Membro de uma igreja que era só o pastor que falava. E não tem nada de errado nisso, meu irmão. Pode fazer também. Mas o que eu quero dizer, eu também gosto de sentar para ouvir aquilo que você carrega. Porque eu sei que hoje estou aqui te ministrando, amanhã você que pode estar ministrando minha vida. Se você der lugar para o Espírito Santo te encher, te capacitar. Por isso que eu gosto de dar oportunidade. Eu gosto sim de sentar para ouvir. E a gente aqui está recheado, né, de ministros. E talvez vocês não sabem, eu fico só anotando as pérolas que vocês soltam. Isso é um sinal que Deus se manifesta aqui nessa casa. Eu vou encerrar aqui compartilhando algo que eu comentei com alguém. Tava eu e a Ana. Quem foi? Tô lembrado. A gente fez entrevista com um casal, o Jonatas, né? E a Sabrina. E eu conversando com eles, eu falei, outro dia encerrou um culto, bênção, tal, chegamos em casa, uma mensagem no celular. Eu até printei aquela mensagem. Tava lá assim, quero parabenizar a igreja, culto abençoado. Embora essa unidade não tenha estrutura como outras, mas senti Deus nesse lugar como nenhum outro lugar. Falei, glória a Deus. Fiquei feliz demais, printei a mensagem. Tá no meu celular. Só que estava comentando com a Ana. Essa pessoa não voltou mais. Aí falei para a Ana, é triste como hoje a gente está atrás da estrutura. Então a gente chega e quer ver. Embora a gente já avançou aqui, né? Muita coisa. A gente já está caminhando. Não é verdade, mas é o que a gente sempre falou. A gente não tem a estrutura, mas tem a visão. E com a visão a gente constrói a estrutura.
Eu não estou falando que é uma realidade sua, não. Estou falando a mensagem que eu recebi de um irmão que falou: senti Deus como em nenhum outro lugar, mas porque não tinha estrutura, ele não retornou aqui. Consegue perceber? Então aonde que está o nosso coração? Porque enquanto esse rei Uzias não morrer dentro de mim, eu não vou ver Deus. Em outras palavras, cada um aqui na sua área, né, na sua dificuldade, no seu problema, que você possa sair daqui hoje meditando: o que dentro de mim precisa morrer, para que eu possa de fato viver uma vida de comunhão com o Senhor. Se coloque de pé. Não vou esticar muito mais, não. Feche seus olhos. O que me dá segurança de subir aqui nesse altar é saber que o Espírito Santo fala ainda hoje. Nosso cuidado sempre, antes de subir, é que não sejam as minhas palavras, Senhor, mas as tuas. Porque se forem as minhas palavras, eu vou estragar com tudo. Mas se forem as palavras do Senhor, a igreja recebe o alimento que precisa. Então minha oração, Pai, é que essa palavra possa alcançar o coração de cada um que está nessa noite aqui. Aqueles que nos acompanham de casa, que o Senhor possa dar sabedoria, entendimento, discernimento, iluminar a mente. Assim como diz a tua palavra, ouvindo o evangelho e não entendendo, vem o maligno e rouba a semente. Mas se entender, vai frutificar a 30, 60 e 100. Que nós possamos sair daqui entendendo, compreendendo o que foi ministrado, o que foi dito. Você aí com seus olhos fechados, eu quero fazer uma pergunta. Por acaso você está aqui nessa noite e você está longe da vontade de Deus, longe do propósito do Senhor na sua vida? Já viveu uma vida de intimidade, de comunhão com Deus, com Jesus, mas no meio do caminho se frustrou, se decepcionou e foi se afastando, se afastando. Hoje, quando você vê, você está longe da vontade de Deus, longe do propósito de Deus para a sua vida. Você tem a oportunidade nessa noite de dar um passo de fé e reconciliar com Cristo. Voltar para o centro da vontade dEle. Voltar para o lugar que você nunca devia ter saído. A igreja toda está de olhos fechados. Ninguém vai te julgar. Aliás, nós vamos nos alegrar. Se você está aqui nessa noite e deseja reconciliar com Cristo, eu gostaria que você levantasse sua mão aí onde você está. Quero orar por você. Já tem um irmão aqui, glória a Deus. Igreja, aplauda o Senhor. Aleluia. O Felipe foi rápido. Deus gosta de gente assim, viu, meu? Tem mais alguém? Tem uma irmã aqui. Glória a Deus. Vamos celebrar, igreja. Felipe, Natália, tem mais alguém? Precisa voltar para os caminhos do Senhor, reconciliar com Cristo, voltar para o propósito de Deus na sua vida, voltar para o centro da vontade dEle, voltar a viver uma vida que de fato agrada o coração do Senhor. Não deixe para amanhã. Gostaria de orar por você. Tem mais alguém? Tem alguém que nunca confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Você nunca confessou com sua boca, com seu coração, Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Se você está aqui hoje, você tem essa oportunidade. Quero orar por você. Tem alguém? Amém. Vamos orar aqui então.
pelo Felipe e a Natália. Estenda suas mãos para cá. Palavra de Deus que alcançou não só os ouvidos, mas o coração. Por isso se colocaram de pé e deram esse passo. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos diante de Ti a vida do Felipe e da Natália, que nessa noite dão um passo de fé na direção do Senhor mais uma vez. Dão um passo de fé na direção do propósito, da vontade do Senhor na vida deles. Nós não sabemos os desafios, as decepções, frustrações que viveram no meio do caminho, as turbulências, tempestades. Mas fato que a Tua palavra vai ao encontro e nessa noite, hoje, traz de volta. O que nós queremos pedir é: perdoe os pecados, os erros, tudo que tem feito contrário à Tua vontade, as decisões erradas que tomaram. Nós pedimos que venham ter novas experiências na Tua presença, que os momentos de oração sejam mais frequentes, constantes e intensos, que possam ter a sensibilidade nos ouvidos para ouvir Sua voz. A cada momento de leitura, meditação da palavra, possam ter a revelação e o entendimento correto das Escrituras. Que o Senhor leve eles a cada dia um novo nível, as águas mais profundas, capacitando e usando para todo propósito que o Senhor tem na vida deles. Nós queremos declarar que são ferramentas preciosas nas Suas mãos. Felipe, um homem, Natália, uma mulher de Deus, que onde quer que o Senhor venha colocá-los, levá-los, vão ser boca e resposta do Senhor para aquele lugar, para aquele ambiente. Queremos declarar é que a glória dessa última casa será maior do que a primeira, que tudo aquilo que não viveram na Tua presença vão viver e desfrutar para a glória do Teu nome. Faz arder o coração, faz arder a alma, o espírito, arder a vontade e o desejo de se relacionar contigo cada dia mais, em nome de Jesus. Amém, amém. A igreja aplaude o Senhor. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Os nossos irmãos vão te acompanhar para um momento de oração. Vamos adorar o Senhor.